Pronto, pode falar, Felipe. Sim. Lendo o livro de Jeremias, né, tem uma parte que Jeremias fala que tem homens que querem, né, conspiram contra ele, né? Aí ele tem, cadê? No Jeremias 11:21, o profeta diz assim, né, em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a sua vida e que dizem, não profetize em nome do Senhor, senão nós te mataremos. Para de falar no nome do Senhor. Sim, sim. A palavra de Deus sempre incomodou e incomodará homens ímpios. Sempre. Você pode xingar a mãe da pessoa e tá bom, mas na hora que começa a falar da Bíblia, incomoda, é um Sabe o que eu já negócio ouvi? diferente. Tinha um jovem que frequentava, né, os nossos cultos. Aí um dia ele virou para mim e falou: não vou vir mais. Todas as vezes, isso aqui me deixou abismado. Todas as vezes que eu venho, eu ouço Deus falar comigo. Eu falei, como é que é? Aí, tipo, falei, cara, maravilhoso. Aí você vai deixar de vir então, porque Deus está falando? Como assim? Onde chegamos, né? A que nível? O ponto. Eu escrevi ontem um texto, ainda estou trabalhando em cima dele, dos filhos de Eli. Quando Deus ali usa aquela expressão, o Senhor queria matá-los. E essa expressão, o Senhor queria matá-los, por isso ele não dava ouvido ao seu pai, a ninguém, nem à reclamação do povo, faz lembrar aquilo que a Bíblia fala sobre que Deus endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Faraó. Lembram disso? Que, por sinal, Paulo também cita isso em Romanos, e Paulo cita com toda tranquilidade. E esse texto que eu escrevi, eu mencionei que eu acredito que foi uma iluminação do Pai como um presente. Porque quando a gente lê um texto desse, e Paulo citando, né, que Deus endureceu o coração de alguém, a impressão que dá é que, poxa, tem alguma coisa errada nesse texto. Por que Deus faz isso? Deus não endurece o coração. Quem endurece o coração é a pessoa. Mas Paulo, mesmo ele sendo, né, um fariseu de fariseu, e ele sendo um filósofo, ele não tem medo de falar essa verdade, porque ele acreditava nisso. Ele acreditava que Deus endurecia o coração. E por mais duro que pareça a expressão, a ideia que Deus me deu foi fantástica. Qual é? É o seguinte: a dureza do coração já é o primeiro estágio do juízo divino sendo derramado sobre aquela vida. Antes de Deus derramar o segundo estágio, que é o castigo propriamente dito, a dureza do coração que Deus dá sobre alguém nada mais é do que a demonstração visível para aquela pessoa, para quem está ao redor dela, de que essa alma já está debaixo de castigo divino. Por isso que Paulo cita tranquilamente Faraó. O fato de Faraó ter sido endurecido por Deus é o primeiro estágio da condenação, sendo que também é a última chance, como se Deus estivesse dizendo, olha, se enxerga a vida que você escolheu viver e se enxerga a maneira em que você resiste a mim, a minha palavra, às minhas orientações, aos meus sinais e aos meus milagres. E pode ver que todo mundo que Deus usa esse termo na página da Bíblia, seja os filhos de Arão, seja os filhos de Eli, seja o próprio Faraó, seja quem for, essas pessoas tinham clareza do milagre do poder de Deus e rejeitavam. É na Então, semelhança do pecado contra o Espírito Santo, né, pastor? é na semelhança. Dali, eu acredito que já nasce a blasfêmia. Em algum momento, essa pessoa que já foi endurecida, se ela não voltar, porque talvez você me pergunte, mas pastor, por que você disse que já é o primeiro estágio da condenação e já não é total? Porque, por exemplo, a gente tem casos na Bíblia de Manassés, por exemplo. O próprio Acabe. O próprio Acabe era um demônio, casado com Satanás, né? Entendeu? E Acabe pede perdão. Então,
Mas ele era duro, Nabucodonosor também, né? Exatamente, eu ia citar, Nabucodonosor. E temos alguns casos, até, por exemplo, vamos para citar, por exemplo, Sansão nesse episódio. O próprio rei Saul. Então, quando Deus endurece o coração de alguém, na minha opinião, já é a transição, já é o início do castigo de Deus antes do castigo eterno. Então, qual é a palavra que Deus pôs no meu coração que foi fantástico? Que é essa clareza. Porque muitas vezes a gente está pregando para uma pessoa, a pessoa tem um coração duro, a gente acha que a culpa é nossa, porque a gente não está explicando direito. Irmão, esquece. Ali já o pleito já não é mais teu, não é mais meu. Essa pessoa de coração duro, que nega a voz de Deus, que nega o evangelho, o que blasfêmia contra, ele já está sob juízo. Ele já está sob juízo. E Deus permite ele viver sob juízo para que, quem sabe, ele caia em si, porque é o último momento. Porque dali diante é queda livre, irmãos, por os quintos dos infernos, entendeu? Pode ver que o texto que você leu de Jeremias, Felipe, mostra que a nação ela já estava vivendo como em queda livre. Todos tinham pavor e paura. Então, é muito forte isso. E aí talvez você diga, pastor, e aí, o que nós fazemos nessa hora? É aí onde entra algo fantástico também, que é o poder da oração e da intercessão. Se a pessoa já está sob juízo, guarda isso, irmão, uma pessoa que vive mendigando e é um cristão, e aqui vamos colocar que vive em dependência do outro, ele já está em juízo, irmãos. Já está em juízo. Quem está em juízo, nós precisamos apenas ter compaixão e orar para que ele saia do juízo. Estar em juízo é estar numa condição em pecado, entregue à sua própria sorte, que nem Paulo diz em Romanos 1. A pessoa, ela conhece de Deus, conhece do Evangelho e ela segue um caminho anti-evangelho. Então, o coração já se torna endurecido, ele já está em juízo. Nós não temos mais nada a fazer. Aí fica claro as palavras de Jesus do que? Não lance pérola aos porcos, nem o que é precioso aos cães. Porque quem está em juízo já não vai ouvir mesmo. E qual é a nossa tarefa e qual é a nossa função nessa hora? É única, é só orar e jejuar. E amar essa alma, pedindo para Deus, Senhor, trabalha nessa alma, trabalha nesse coração, muda essa vida. Muda, porque não é mais a nossa atuação, ela já está sob o juízo, e é como se Deus estivesse dizendo, filho, agora, meus filhos, agora essa alma é minha, eu vou tratar dela. Estou dando a última chance, e é como se Deus falasse para nós, ore, jejue, ame, eu vou trabalhar, porque se ela não me der ouvido nesse último momento, ela selará a sua eternidade distante de mim. Então, eu achei que essa iluminação sobre os filhos de Eli, sobre Faraó, sobre o nosso agir é fundamental. E enxergar quem está sob juízo. Tem coisas que a gente não pode fazer nada, mesmo sendo um pastor. Podem ver Judas Iscariotes, viveu sob juízo. Escolheu caminhar sob juízo. O que os apóstolos fizeram? Não podiam fazer mais nada. A não ser chorar pela vida dele. Interessante, né, irmãos? Forte, hein? Só para endossar isso, né? João 3,18, a parte B, deixa claro, né? Quem não crer já está condenado. Já está condenado. Já está. Mas tem a diferença do que não crê porque ele é incrédulo, porque ele está tendo dificuldade de crer, e tem a diferença desse que Deus sentencia endurecendo o coração. Quando Deus endurece o coração, é como se Deus já estivesse decretando, segundo a minha compreensão, eu já estou colocando ele sob juízo, como fiz com Caim. É diferente. Porque o incrédulo, sejamos honestos, até nós na caminhada temos momentos de incredulidade. Pode ver que Jesus, inclusive no meu texto que eu escrevi, eu até falava sobre o pai do garoto que caía endemoniado. Quando ele fala, Jesus, me ajuda na minha pouca fé, Jesus ajuda. Porque essa pouca fé, que é dessa incredulidade, que não é maldosa, é aquela, Senhor, abre a porta, abre o mar vermelho, o inimigo está aqui, faz parte da nossa vida. A gente não está sendo incrédulo, como foi, por exemplo, aquele general diante do profeta. A gente está sendo incrédulo no sentido de pouca fé. Mas quando a gente realmente se torna incrédulo, nega a palavra,
sabe da palavra, ensina o contrário, toma proveito, manipula, bajula para querer agradar as pessoas, para querer ter uma igreja grande, ou para querer ser uma pessoa de projeção, meu irmão, esquece, já está sob juízo. Essa vida já está sob juízo. Deus endurece esse coração. Pode ver que essas pessoas, sejam elas profetas, pastores, elas já estão sob juízo. Vive uma vida de pecado e ainda usa a Bíblia para sustentar a sua razão, né? Interessante. É Então, desses que Hebreus, acho que 6:4 vai falar, né? sim, exatamente. Porque eu acho que está nessa linha, sabe, pastor Johnny? E não há mais... Ele está entrando nessa linha. Passou a linha, cruzou a linha, virou blasfêmia, aí pronto, aí não tem mais jeito. Então é uma coisa complicadíssima. Tá bom, meus irmãos? Mas é que Deus nos ajude, e que Deus nos livre, que Deus nos conserve. Vamos lá. Capítulo 15, Cidades de Israel. Irmãos, agora aqui, para a gente, né, nos nossos considerações finais do livro, eu queria gastar um tempo maior sobre Hebrom hoje. Queria ter falado um pouco mais sobre Hebrom, mas em virtude do tempo que já está, aqui o pastor Enéas ele vai fazer um apanhado dessas cidades, um apanhado delas. Como eu disse para vocês, eu queria gastar um pouquinho a mais de tempo, mas eu vou pular. Eu já vou direto para Belém. Eu fiquei impressionado com uma citação do pastor Enéas Tonini, e eu não me lembrava, porque eu li esse livro, quando eu li, eu não aprendi, realmente. Belém, que é a, né, a casa de Jesus, a casa onde ele nasce, a pastora Enéas está falando aqui uma coisa interessantíssima, que Jesus praticamente não fez nada, não teve nenhuma obra registrada em Belém. Interessante isso, né? A cidade onde ele nasce, onde ele cresce, ou pelo menos onde ele nasce, né? Não tem praticamente nenhuma ocasião em que Jesus vai para lá. Se foi, não foi registrado. Não foi registrado. Eu achei isso um pouco admirável. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Falei, curioso, né? Porque Belém, vários episódios acontecem em Belém. Não é uma cidade tão suntuosa, tão grande e tal. Ela é pequena, né? Uma pequenina cidade. Mas Jesus não realiza nenhum feito em Belém. E eu fiquei assim, eu diria, admirado por essa razão. Querem comentar alguma coisa? Ele não visitou Belém, né, durante seu ministério, né? É, Interessante. ele Verdade. faz essa citação. Se caso visitou, não mencionou nenhum evangelista. Mas o fato de não ter mencionado, possivelmente não visitou. Isso não significa que pessoas de Belém deixaram de vê-lo, porque Jesus pregou em vários lugares e com certeza atraiu. Mas eu achei muito, mas muito interessante esse detalhe, né? Tá bom, meus Verdade, irmãos? professor. Verdade. Bom, quem leu, quiser comentar sobre alguma parte, né? O que eu queria mesmo destacar aqui era Hebrom, era um pouco de Belém, Nazaré, Cafarnaum. Então, vamos direto para Cafarnaum, né? Quero ir direto para Cafarnaum. Pode falar. O senhor fez um comentário aí, né, de achar curioso o fato de não ter nenhum relato a respeito de Jesus atuando lá em Belém. Mas o senhor acredita? Tem alguma suspeita, o motivo pelo qual isso não é registrado? Não sei te dizer, pastor. Como eu disse para você, eu li esse livro nos meus dias de seminário, né? E assim, tive muitas aulas também de geografia, de arqueologia. Eu nunca... esse assunto não destacou. Não destacou. O motivo, realmente eu não sei te dizer. Quem sabe o fato seria possivelmente porque se Deus cumpriu a profecia que ele nasceria em Belém, a profecia se cumpriu. Eu não precisava de algo a mais.
Mas, assim, eu ficaria curioso, né? Porque foi o lugar que ele nasceu, né? Então, Sim. eu teria... Foi o palco, né? o palco do nascimento, né? Verdade. Então, assim, eu realmente achava... quando penso, né? Jesus foi para o Samaritano, Jesus foi para Decápolis, Jesus tinha tantos lugares, ele ficava na casa de Marta, de Maria e, e de Lázaro, que era em Jerusalém. E por que não registra nada em Belém? Né? Então é curioso, né? Eu, A eu deixo cidade de Davi, né? a É cidade de verdade. Davi, que é a cidade dele também, né? Então, Cidade dele, verdade. né? Jesus É, nasce em le- Belém. é legal que construíram a igreja lá onde ele nasceu, né? Isso é aqui, ó, Que mostra até aqui uma figura bem legal. né? Achei muito interessante Daqui, também. ó, essa daqui, né? Exatamente. Natividade em Belém. Eles constroem sobre as ruínas. Por isso que eu disse há pouco sobre o cenáculo. O cenáculo, hoje, quando você vai no cenáculo, eles construíram algo. Então, você olha assim, você fala, isso é o cenáculo? Não. O cenáculo era outra coisa. É que hoje eles criaram, né, tudo. Foi reformado através É, dos séculos aí, né? exato. Existe até hoje. Tem muito significado, né? Então, agora vamos para outra. Como eu falei para vocês, eu queria ir para Nazaré, mas, na realidade, vamos para o quartel-general do mestre, na Baixa, Galileia. Jope, né? A cidade onde tem alguns episódios interessantes, inclusive no Novo Testamento. E aqui Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pode ver que o termo Nazaré se torna até um apelido de Jesus, o Nazareno. Eu gosto de chamá-lo de Nazareno. Eu gosto. E aqui o quartel-general. Não tem poderia ter um apelido para ele de Cafarnaum, né? Mas é que, na realidade, Nazaré tem todo um contexto diferenciado, né? Profético, inclusive. Mas vamos lá, Cafarnaum, leia para nós um dos irmãos, só as primeiras linhas. Engraçado que em Nazaré ele foi rejeitado, né? Em Nazaré, ele tem dificuldades, né? Porque foi o lugar que ele cresce, né, Felipe? Ele cresce ali, então as pessoas o veem crescer, e não é esse filho de José e Maria, não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs, né? E citam 4 irmãos de Jesus, Tiago e Judas, e mais 2. Interessante, né? Vamos lá. Bem rapidinho, a gente fazia culto nas escolas antigamente, né? E aí eu lembro que as pessoas com quem eu convivia, quando me viam pregando, e eles gritavam, isso aí é um safado. Eu falei, meu Deus, como assim? Cala a boca dele, Satanás. Querendo me envergonhar mesmo, assim, na caruda. Eu falei, olha... O pessoal fazia isso? Eu peguei no início da minha conversão mesmo. O Gil também acho que estudou num colégio aqui em Suzano, Sim. chamado Joviano. E aí foi o primeiro culto que nós fizemos, né? Lá na hora do intervalo. Batalha, né, pastor? É batalha Nossa, pura. os primeiros meses ali foi, meu Deus, foi muito intenso. É Mas são porque pessoas diverte com a que, vida passada, né, pastor? Aí eles acabam. pois é, Ah, sim. pois é. Não tem jeito. Mas é questão é Você... tempo, né? É tempo. É tempo, é por isso também, pastor Johnny e irmãos, Deus nos ensina no Novo Testamento a gente não ordenar neófito, quem é novo na fé, porque precisa de passar pelo tempo, ser aprovado com relação àquelas questões da nova vida, é tempo. As pessoas precisam também, e vamos ser honestos, as pessoas precisam, será que não é mais um que está se enveredando Pois é. simplesmente por motivações erradas? Pode ser. Então, as pessoas, antes de qualquer coisa, elas já praguejam, né? Elas já praguejam. Lá na Bolsa, a gente está fazendo o culto do evangelismo de novo com os irmãos, né? E a gente fez mais uma reunião esses dias atrás. E tem uma hora que eu gosto de brincar e usar uma expressão que é: agora a gente vai passar para o carregado no aleluia. O que é o carregado no aleluia? É o irmão
Fábio, né? O irmão Fábio, o apelido dele no pregão era Cebola. Então, quando nós estávamos lá no nosso canto, compartilhando, testemunhando, e ali os irmãos, que a gente tinha a igrejinha lá na bolsa, ele passava por nós no final do pregão, ele entrava assim, gritava, aos carregados no aleluia, e aí saía. E a gente tentava agarrar ele para colocar ele na roda, e a gente abençoava a vida dele, mas ele brincava, zoava conosco. E aí ele teve um dia, um episódio, então ele via os irmãos sempre ali, e ele zoava mesmo, mas ele não era tão agressivo. Mas era uma maneira, né, de zombar da gente. Olha os carregados no aleluia. Aí o que acontece? O cunhado dele começou a pregar para ele, e ele disse assim, olha, cunhado, é o seguinte, eu viro tudo na vida, mas eu não viro crente. Aí, na hora que ele falou isso, o cunhado dele disse, amém, meu cunhado. Fica tranquilo, seu tempo vai chegar. E aí ele se converteu. E quando ele geralmente é o obreiro que conduz o culto para nós, dos irmãos da boa. Então, um dia desse, quando ele fez a primeira reunião, ele lembrou desse episódio e falou, gente, eu aqui, quando eu passava ali pela igrejinha, os irmãos tal, e aí começou a celebrar, e ele dizia, né? Eu dizia, carregado no aleluia. Então, de vez em quando a gente brinca, né? Por causa disso, é o tempo, né? Hoje ele é um obreiro, ele é líder de casais na igreja, cristão piedoso, filho dele fez seminário, ou seja, né? Deus é maravilhoso. É o tempo, né, pastor? É o tempo, é a experiência. E outra, é também o comportamento depois, porque não é o fato de ter se tornado, te dá o direito de fazer o que bem entende e, vamos usar o termo, a carteirinha de crente. Eu faço o que bem entendo e dou carteirada. Não, eu testemunho. Aproveitando aqui, o critério para os diáconos em Atos 6 é o quê? Quais eram os 3 critérios? Lembram? Cheios do Espírito. Boa reputação. Bom testemunho. E o terceiro? Cheio do Espírito. Cheio de Espírito, já falou. Boa reputação. Terceiro, Cuidar bem da casa, da própria casa. Isso daí é a instrução lá de Paulo em Timóteo e Tito. Manejar bem a palavra de Deus. Não, também não. Isso é Timóteo também. Em Atos 6 falam 3 coisas. A terceira é ser sábio. Ser sábio, cheio do Espírito Santo e dar bom testemunho. Se para ser diácono precisa desses 3, para ser pastor precisa do quê? Precisa de muito mais. É isso aí. Simples assim. Simples assim. Mas muitas vezes a pessoa, porque ela faz o seminário, conhece, ela quer dar cartada. Não, a igreja é assim. Não esquece. Onde não tem testemunho, não tem o Espírito Santo. Onde não tem fruto do Espírito Santo, não tem ele, é óbvio. E onde não tem sabedoria de Deus, não dos homens, não tem o Espírito Santo. Tiago, capítulos 1, vai falar que há 2 tipos de sabedoria. A que procede dos homens e a que procede de Deus. Essa dos homens, ela é vaidosa, terrena e diabólica. Mas é sabedoria, mas é dos homens. O que Atos 6 está falando é da sabedoria de Deus. É aquela que leva Filipe para pregar, é aquela que leva Estevão ao martírio. Não é a sabedoria que sai corrigindo todo mundo, porque eu sou cheio da razão. Hoje o que mais tem é cristão cheio de razão, sabedoria dos homens. Relendo a Bíblia segundo os homens, agradando os homens. Mas não está disposto a morrer. Não está disposto a viver uma vida de cruz. Então não é a sabedoria de Deus. Guarda isso, né, irmãos? Bom, vamos falar do quartel-general aqui, Cafarnaum, porque o mestre lá, Nazaré, teve que sair correndo. E Jesus sai correndo por quê? Porque quem tem perna na hora do perigo, corre. Quem tem perna na hora do perigo não vai orar, corre. Guarda isso, tá, irmãos? Corre. Jesus ensina isso, né? E aqui, vamos ler um pouquinho só de Cafarnaum para a gente ir para Jerusalém iniciar o nosso livro. Alguém lê para nós? Importante centro comercial da Baixa Galileia, escolhida por Jesus como quartel-general de suas atividades messiânicas,
mencionada exclusivamente nos evangelhos de Mateus, 4 vezes, Marcos, 3 vezes, Lucas, 4 vezes, João, 5 vezes. A palavra vem da combinação Kefar mais Naum, aldeia de Naum. No passado, uma tradição judaica reverenciava na região um túmulo atribuído ao profeta bíblico Naum. Algumas versões erradamente gravam Capernaum. Se a palavra vem de Kefar, a legítima grafia deve ser Cafar, não Caper. Alguns autores atribuem ao termo o significado de aldeia de consolação. A E aí, localização... tá bom até aí, joia. E aqui a gente já vai conhecer um pouco da história. Hoje, irmãos, essa região de Cafarnaum tem sido o grande polo de descoberta arqueológica. A sinagoga de Cafarnaum tem sido as descobertas mais recentes do ministério de Jesus. Então, depois dê uma pesquisada sobre isso, vejam alguns sites. Eu acredito que a gente não tem muito o que falar, porque aqui o texto está bem autoexplicativo. Na arqueologia moderna, ela tem sido, eu diria, um ponto alto das descobertas de Israel. Jerusalém, como vocês sabem, sempre foi essa capital da paz, a capital da religião, então sempre houve muitas descobertas arqueológicas, tanto ali quanto na Judéia, nessa região onde predominava ali o Reino do Sul. Já na parte do norte, a capital Samaria também predominava bastante descoberta arqueológica. Mas na região mais ali da Galileia, como sempre foram deixados de lado, até mesmo ao longo dos séculos, era uma região assim que até quem conquistava essas regiões deixava meio abandonado. Então, por isso que se manteve muitas descobertas arqueológicas. Agora, tem sido o palco de grandes descobertas e de grandes acervos. Tá bom? E agora, por último, meus irmãos, passamos por Decápolis. Alguma pergunta? Irmãos, como eu disse, se a gente for parar em cada detalhe aqui, a gente vai ficar uns 2 anos nesse livro, porque ele tem muita, mas muita coisa para a gente, muitos detalhes, né? O livro é muito bom do pastor Enéas. Aqui em Samaria, eles falam sobre vários níveis de descobertas e de... como que eles usam o termo aqui? 7 níveis de civilizações foram classificadas pela arqueologia. Olha que interessante. Em Samaria. Por quê? Samaria não foi o reino do norte? Teve várias situações, várias conquistas, veio o cativeiro, ou seja, então, várias camadas de níveis, né, de civilizações ficaram soterradas quando outro reino se estabelecia, outro rei, ou outro período. Eu achei muito interessante tudo isso, tá bom? E agora vem aqui aquele assunto sobre as 10 cidades, Decápolis, né, a leste do Jordão, que predominava uma cultura grega e romana. E, por último, Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz. Alguns vão dizer que Jerusalém deriva-se o próprio pastor Enéas, que vem de Salém, que tem como uma das traduções cidade da paz. Inclusive, domingo eu preguei sobre isso, eu acabei não citando. Eu acabei citando apenas sobre a paz, sobre Jerusalém, e acabei não citando sobre isso. E aí o pastor Enéas vai trabalhar sobre isso, né? E aqui mostra um pouco o desenho das muralhas de Jerusalém. Preguei esses dias em Neemias falando sobre o tamanho. Alguns vão falar que tinha por volta de 4.000 metros ou 4 quilômetros. O pastor Enéas Tonini fala que tem 5.600 metros. Então, né, eu acredito que o pastor Enéas deve ter muito mais razão. O problema dessa classificação de muitos é porque as muralhas também de Jerusalém passaram por ciclos e construções. Ela começa a ser construída, as muralhas de Jerusalém, pelos jebuseus, lá no ano 3000 a.C.
E depois que o povo de Deus conquista Canaã, que as tribos são distribuídas entre os seus territórios, a tribo de Judá já então começa a, vamos dizer assim, a dar continuidade nessas muralhas. Com as conquistas de Davi, com as expansões de Salomão, vai se tornando novas frentes e alguns lugares vão sendo ampliados. Então, ao estudarmos o livro, por exemplo, a gente vai ver que o pastor Enéas, quando ele vai falar sobre Jerusalém, ele vai trabalhar sobre essas questões das muralhas. Então, Herodes construiu as muralhas, temos as muralhas também sendo construídas por Salomão, temos as muralhas, o pastor Enéas Tonini vai falar a construção das muralhas com Neemias. Eu acredito que a data aqui que ele coloca só está um pouco equivocada, porque em 516 foi quando reconstrói o templo. As páginas seguintes do livro do pastor Enéas é quando vem o primeiro êxodo com Zorobabel, foi por volta de 516 a.C. Ora, o templo para ser reconstruído demorou praticamente 20 anos. Então, por volta do ano 496, que ele foi inaugurado, o templo. Neemias vai um pouco depois, porque depois que o templo é reinaugurado, ou um pouco antes, vem Esdras, e depois vem Neemias. E Neemias, na realidade, ele vai algum tempo depois. Alguns vão dizer por volta de, entre o primeiro êxodo, a conclusão e até a vinda de Neemias, dá uma média de 60, 70 anos. São alguns, cada teólogo vai definir uma data, etc. E tal. É importante cada pessoa ter a sua data, né? Mas eu acho que se torna importante quando você, por exemplo, é um escritor, no caso do Novo Testamento, e aí você tem que ter, eu diria, uma opinião sobre a data. Mas isso tudo é um pouco complicado quando a gente vê essas opiniões diversas. Então, uma sugestão que eu dou é que você tenha a liberdade de opinar, por exemplo, qual a data você enxerga será mais coerente segundo a sua avaliação. E para a gente fazer uma avaliação, é aquilo que eu falei para vocês, irmãos, a gente precisa dos clássicos. Porque se a gente for, por exemplo, fazer uma avaliação de datas com os liberais, aí, meu irmão, esquece tudo. Os liberais, para começar, os livros não são inspirados, os livros foram forjados, Daniel foi escrito lá na frente, depois de ter passado o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego, no Império Romano. Daniel foi escrito ali depois do surgimento do Império Romano. Ou seja, olha aí, a data já vai ir para outros. Por isso que, para mim, os liberais não servem de referência. Eles não são dentro dos históricos. Ou melhor, dos clássicos, tá bom? E aí vem a terceira muralha, que também Flávio Josefo vai falar sobre Herodes Agripa, né? Ele amplia, Herodes Agripa amplia as muralhas. Então, Jerusalém, aqui, né? Maquete de Jerusalém. Olha que interessante essa maquete, né? Muito interessante. Herodes, irmãos, foi uma pessoa importante na vida do povo judeu. E como eu tinha dito para vocês, um grande construtor foi Acabe. Maior do que Acabe foi Herodes. Por isso que é chamado o templo de Herodes, ele amplia o templo, né? Aqui, agora falando um pouco sobre as muralhas, né? A gente vai falar sobre as portas. Pastor Enéas Tonini, ele traz uma descrição de como as muralhas sofreram a sua ampliação, por exemplo. Ó. Muro de Adriano, construído pelo imperador Adriano no ano 135. Muro de Saladino. Ou seja, as muralhas de Jerusalém, ao longo dos séculos, mesmo depois de vários séculos, ainda continuaram sendo ampliadas, edificadas. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa que
as muralhas foram únicas e ficaram ali. Não porque são muitas histórias, são muitas gerações. Teve a conquista de Nabucodonosor, teve a destruição, teve ampliações, teve a reconstrução com Herodes. Então, tudo isso vai tendo as suas alterações, né? Muro de Solimão, magnífico. Aqui o pastor Enéas vai trabalhar sobre as portas da cidade. Eu achei bastante interessante que aqui ele traça, olha, ele traça 25 portas. Uma explicação da quantidade de portas é porque, por exemplo, aqui, quando Zacarias chama porta primeira, ele pode muitas vezes estar usando o mesmo termo que Neemias chamava de porta velha. Então, quando a Bíblia vai dar os nomes, pode ser que tenha duplicidade de nome, porque é um outro contexto. Naqueles dias de Neemias, se chamava porta velha. Nos dias de Zacarias, se chamava, então ele dá a referência dos seus dias. Entendem? Então, a gente tem por volta, assim, uma quantidade, são mais de 10 portas. Quantas? 15? 12? A gente sabe que, segundo as edificações das muralhas de Jerusalém, tem ali as portas. Então, a gente tem algumas são certas e certeiras, outras não. E atualmente tem essas, né? Pode ver que até na atualidade foram dados outros nomes. Porta de Santo Estevão. Porta do Vale. Interessante, né? Então, aqui ele vai trazer uma descrição, né, da cronologia de Jerusalém antes de Cristo. Ó. Abraão, por que essa cidade ela é tão sagrada e fundamental? Pode ver que aqui é o lugar do Monte Moriá, aonde Abraão faz, ou pelo menos tenta fazer, o sacrifício de Isaac. Davi toma a fortaleza dos jebuseus. Lembra que Davi peleja para conquistar, porque os jebuseus estavam ainda ali, mesmo, olha que interessante, Jerusalém já tinha sido, Judá já estava dominando naquela área, mas tinha povos, lembra que na aula, no início de geografia bíblica, quando nós falamos sobre a distribuição das terras, ficaram várias nações, os jebuseus continuavam ali, e só Davi conseguiu conquistar. Lembra o adorador conquistador? O adorador conquistador que eu falei? Olha que fantástico. Quase 500 anos se passaram, pouco mais, um pouco menos, 300 e poucos anos, que Josué e Caleb vão lá e conquistam Canaã, mas os jebuseus não eram vencidos pelos hebreus. Por quê? As muralhas, as fortificações. O pastor Enéas trabalha aqui que na região sul, leste, oeste, tinha os vales. Então era praticamente intransponível essas muralhas. O ponto fraco da cidade era a norte, aqui. Deixa eu tentar mostrar pelo mapa. Era essa região aqui, ó. Essa parte sul tinha os vales. Vale de Cedron, Vale de Inom, um outro vale que cortava aqui o próprio meio, logo na linha abaixo do templo, mas nessa parte aqui norte, a parte superior, próxima ao templo, era mais plano, e por essa razão se fizeram mais muralhas, para ficar mais protegido, mais fortificado. E aqui a gente não pode, irmãos, deixar de prestigiar nosso querido copeiro, que em 52 dias repara. Né? Ele repara uma torre, pelo menos, e algumas portas. Talvez você pergunte assim, esses 4 ou 5 quilômetros de muralhas, Neemias restaurou em 52 dias? Claro que não, irmãos. Não. Ele reparou as portas, porque para o inimigo ter acesso, ele precisava do quê? De uma porta. É uma porta, é um acesso, irmão. Então, quando Nabucodonosor destrói, ele destrói as portas principais.
E mesmo com Zorobabel, com Esdras e com Josué reconstruindo o templo, as portas principais ainda estavam em ruínas e algumas torres de vigia. E aí Neemias vai lá e repara. Possivelmente, eu deduzo, pelas contas que eu andei fazendo, que desde quando o povo foi e começou a edificação até a reparação das portas, demorou por volta de mais de 50 anos. Ou seja, Jerusalém estava ainda com as portas danificadas por causa do castigo. Já estavam vivendo uma esperança, mas ainda tinham medo, porque as portas não estavam reparadas. E aí onde entra a grandeza de Neemias, que era esse copeiro, que vai para lá, une o povo, não liga para os poderosos, Sambalat, Tobias, e luta contra eles, e em 52 dias, trabalhando sem trocar de roupa, constrói as portas. Por isso que o povo de Deus o prestigia como um grande homem, um grande governador, porque ele consegue fazer o que muitos que estavam ali em 50 anos não fizeram. Sabe aquela história, irmãos? Muitas vezes tem gente dentro da igreja reclamando o tempo todo, mas não faz nada. Aí Deus traz uma pessoa que... Aí todo mundo fica com dor de cotovelo, mas acontece. Porque muitas vezes tem tanta coisa para fazer e não faz. Neemias é esse dito cujo, separado por Deus, que regaça as mangas e põe o povo para trabalhar. Isso é fantástico. Fantástico. Por isso que ele se torna esse governador lendário, prestigiado aí por muitos. E assim, irmãos, aqui é a história de Jerusalém, a cidade da paz, e tem o nome das portas, tem um breve resumo. Aí aqui tem uma descrição de Jerusalém ao longo da história. Isso é fantástico também. Porque, olha lá, os anos, né, as conquistas, as datas do que aconteceu, quem governou, né? Os sarracenos dominaram por quase 500 anos, lá no período das Cruzadas. Saladino, né, conquista Jerusalém, 500 anos não, pouco menos, né, 300 anos. Depois os turcos também. A gente não lembra disso. Inglaterra conquista também Israel. E aí vem, na atualidade, Jerusalém dividida, Israel conquistada, a colina do templo. E hoje, né, essa daqui é o templo de Salomão, seria a maquete do templo. E assim, aqui a fortaleza de Antônio foi construída lá também, ampliada dentro das muralhas. Pináculo do templo, lembram do pináculo do templo, irmãos? Onde o Satanás leva Jesus. Os tanques que estão lá em Jerusalém. E aqui, o tanque de Siloé, onde Jesus cura o cego de nascença. Aqui, ruínas do tanque de Betesda. Vem uma explicação do cenáculo. E aqui os palácios de Caifás, Herodes, que estão bem localizados lá dentro. Temos uma síntese daquilo que chamamos de Via Crucis. Pastor Enéas questiona, que muita coisa é tradição. Aqui o Monte da Caveira, né? Onde nosso mestre foi morto e depois sepultado. Tem um Santo Sepulcro. E mais uma vez, Jerusalém do Novo Testamento, mostrando um pouco as dimensões, os detalhes. E a Nova Jerusalém, atual. E, para terminar, somos peregrinos nessa terra, aguardando não essa Jerusalém, mas a Nova Jerusalém, que descerá de Deus nessa terra. Você crê nisso? Eu creio. Terminamos o livro 1, Glória a Deus. E semana que vem começamos o livro 2. Tá bom, meus irmãos? Eu queria trabalhar com mais detalhes sobre Jerusalém, né, falando um pouco sobre essas dimensões, a riqueza, essa cidade da paz. Deixa eu dar uma conclusão, já que eu falei da Nova Jerusalém.
Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom. E uma das profecias mais lindas é que Jesus seria, quando ele nasceria, ele seria o príncipe da paz. Pode ver que nós, povo de Deus, somos chamados a anunciarmos a paz de Deus entre os homens, a reconciliação entre Deus e os homens. Deus usa o contexto geográfico, mas usa muito mais do que o contexto geográfico, usa a revelação daquilo que ele é e daquilo que nós somos. Ele é o príncipe da paz, ele é o rei de Salém, e ele morreu e ressuscitou em Jerusalém, se levou aos céus no Monte das Oliveiras, e vai voltar no Monte das Oliveiras, e a nova Jerusalém vai descer do céu, e tudo isso, o tempo todo, é Deus falando conosco, que nós somos mensageiros da paz, das boas notícias de Deus, da reconciliação de Deus entre os homens. Por quê? Porque nós vamos para Sião, para a nova Jerusalém. Tá bom, meus irmãos? Eu quero concluir assim, queria agradecer aí aos irmãos pela paciência de ter nos acompanhado durante esses 8 módulos. Eu acho que foi o módulo mais rápido, Geografia Bíblica 1. E pela Geografia Bíblica 2, eu pretendo gastar de 8 a 10 módulos. A gente vai passear um pouco mais na história, né? Como diz, das terras bíblicas. Então vai ser muito interessante. Começamos terça que vem, ou melhor, começamos quinta que vem. Terça é feriado. Tá bom? E no próximo módulo, para a gente dar as 10 aulas, a gente vai ter que fazer algumas semanas, terça e quinta. Eu preciso, inclusive, de criar a agenda para passar para vocês, para a gente já se organizar. Tá bom? E aí depois eu passo para vocês a prova de Geografia Bíblica 1. Beleza, Amém. irmãos? Querem comentar mais alguma coisa? Moradores de Sião, anunciadores do Príncipe da Paz, ministros... Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O senhor estava falando de paz, né? Que o senhor trouxe uma mensagem sobre paz. Eu lembrei do Sermão do Monte, que Jesus falou que bem-aventurados os pacificadores, né? Exato. Porque o reino do céu é feito dos pacificadores, né? Exato. E pode ver, no Os início... filhos da paz. É uma coisa tão esquecida. Sabe por que a gente esquece da paz? Porque a gente não está preocupado. É muito legal. Entendeu? E, na realidade, a paz, ela é um milagre que acontece em nós, na conversão, mas ela é um estilo de vida que tem que ser perpetuado em nós por tudo. Pode ver. A gente morre para o mundo, morre para o eu, e anunciamos a paz de Deus no meio do tormento. E é até uma característica de um verdadeiro convertido. Amém. Pode ver que o crente carnal, ele é cheio de razão, mas muitas vezes ele não tem paz. Né? Amém. Então, isso aí, somos mensageiros da paz. Mensageiros da paz. Glória a Deus. Falar alguma coisa, pastor Johnny, Felipe? Não, pastor. Também não, pastor. Então, que Deus abençoe os meus irmãos, tenham uma noite abençoada e nos vemos quinta que vem. Ok. Amém. Fiquem com Deus. Iniciamos Geografia Bíblica 2. Graça e paz. Graça e Paz, paz, meus irmãos. irmãos. Graças Uma a Deus. noite abençoada. Amém. Deus abençoe vocês. Deus Até amanhã, abençoe. pastor. Até amanhã, filhotes.